dia, minhas amigas e meus amigos daqui do programa Segurança e Cidadania. Aquele abraço para vocês, internautas, que acompanham o nosso programa, que acompanham as informações do Sindipol pelo nosso site. E o programa de hoje, nesse domingo que estamos começando o ano de 2009, onde vamos mostrar para vocês a dinâmica do nosso setor jurídico. Estamos aqui agora com o corpo jurídico dos colaboradores do Sindipol. Nós costumamos dizer que nós não temos funcionários, nós temos colaboradores que ajudam na consecução dos fins e das metas estabelecidas pelo Sindipol. Estamos aqui hoje com parte do nosso corpo jurídico, Dr. Rodrigo, doutora Rosiane, Dr. Gabriel e Dr. Cassiano. Temos ainda estagiários, temos ainda o nosso coordenador do jurídico, que é o Dr. Cristiano Xavier, que ajuda na consecução dessas metas na seara jurídica e tem alcançado verdadeiras e valorosas vitórias. Vamos dar um exemplo aqui no caso dos servidores que são administrativos, fazem parte do corpo do servidor administrativo e que atuam em desvio de função, atuando como identificadores. Antigamente era identificador, hoje é agente de polícia. Atuando como vistoriadores, antigamente era vistoriador, hoje é agente de polícia. E que, em razão disso, merecem a compensação por parte do Estado para esse exercício dessa função tão importante, tão nobre, e que o faz como se outro servidor fosse. Fala um pouquinho disso para nós, doutor Rodrigo, e dos valores que têm sido alcançados por esses servidores quando ingressam com essas ações. Bom, com relação aos servidores administrativos da Polícia Civil, são auxiliares, colaboram também com a atividade da polícia, diligenciando no sentido de apurar crimes também, que trabalham ali fazendo o mesmo serviço do que um agente de polícia e que a maioria das vezes ganham salários baixíssimos, diferentemente dos agentes de polícia. R$400 em média? Mais ou menos. Eu já vi gente que ganha menos que um salário mínimo, entendeu? E faz, assim, às vezes o mesmo serviço que um agente de polícia. Dá um exemplo para a gente aqui de um caso específico, um caso material, um servidor que foi bem sucedido em uma dessas ações, aí os valores que eles puderam receber. Ô Denilson, primeiramente, eu gostaria de dar um exemplo de um processo na qual eu fui advogado, né, do servidor. Na audiência de instrução e julgamento, esse servidor arrolou inclusive um delegado de polícia que falou lá assim, em claro e bom tom, que esse servidor administrativo fazia os mesmos serviços que todos os agentes plantonistas dele lá da delegacia, entendeu? E isso o juiz lá da Sexta Vara da Fazenda Pública falou, assim, caiu já na sentença falando mesmo que inclusive o delegado de polícia, chefe desse servidor administrativo e dos demais agentes de polícia, falou que o servidor tinha o mesmo serviço, fazia o mesmo serviço prestado pelos agentes de polícia. Agora, na prática, minhas ações procedentes já são muitas, já são várias, né? Nós temos aqui um caso de um servidor, por exemplo, do Elcir Miranda Pinto, um policial. Ele trabalhou ele era agente de polícia e trabalhou como se fosse um perito criminal vários anos lá na cidade de Barbacena. Nós tivemos uma vitória assim, significante para ele. Né? A gente ganhou por cerca, salvo o melhor juízo, uns R$200 mil para ele. Isso em caráter já de instância final? Já está transitado, julgado e já está até executando o processo já. Entendeu? Tem um outro caso também, de um servidor também, o Hernani, né? Eu até entrei em contato com ele hoje, falei que eu iria, inclusive, citar o processo dele. Ele falou assim, não, inclusive, pode citar para servir de exemplo para todos os meus colegas que estão na mesma situação que a minha, né? E que estão recebendo esse salário baixíssimo. Ele inclusive, me alegou que o salário dele é R$400 e que ele tem que trabalhar em 2 outros empregos para poder conseguir sustentar a família dele. E quanto foi o valor dessa diferença que ele está recebendo? Do Hernani, além de ele continuar recebendo, de ele passar a receber um salário de policial civil, de agente de polícia, ele ainda ganhou R$209 mil a título de diferença, né, que nós vamos receber do Estado de Minas Gerais. Então vejam bem vocês, R$209 mil de diferença por desvio de função. É servidor.
Acorda aí, o direito não socorre a quem dorme. Vamos agora ouvir a doutora Rosiane, que tem atuado também firmemente, representando o Sindipol, representando os policiais civis, os servidores da Polícia Civil, nessa demanda do dia a dia do jurídico daqui do Sindipol. Eu quero citar como exemplo o caso das pessoas que ingressaram na polícia até 1993, que trabalharam antes na iniciativa privada. Todo servidor que trabalhou na iniciativa privada e entrou para a polícia, entrou para o Estado, até 1993, tem o direito de contar esse tempo trabalhado para efeito de receber quinquênios e de aposentadoria. Normalmente, lá no departamento pessoal, eles averbam esse tempo, só que somente para contar tempo para aposentar. E as pessoas perdem em relação aos quinquênios. Só que as pessoas têm que reivindicar, porque a despeito da lei já ter sido alterada em 93, já ter passado muito tempo, as pessoas têm esse direito e as pessoas têm que recorrer a ele, porque é uma ação ganha, né, que a gente tem tido sucesso em vários casos, aí, como no caso do Edilberto Colares, do Pedro de Alcântara. Então, a gente tem tido sucesso nessa ação e as pessoas têm que vir nos procurar para a gente poder ingressar com ela. Veja bem, quinquênio, vamos aqui agora com ele, doutor Gabriel, o nosso companheiro de peso, que tem ganhado várias ações, é o querido aqui dos policiais, tem ganhado várias ações, principalmente na área criminal, que representa muito bem o sindicato. E ele vai dar aqui um destaque da atuação dele aqui à frente do jurídico. Denilson, como você falou, eu queria falar da ação que a gente denomina de desconto de preso, que é os policiais que se encontram presos na casa de custódia do policial civil aqui na capital. Essa ação, os policiais passam, assim que eles cumprido o mandato de prisão, eles passam a ter um desconto de 1/3 no seu salário. Só que, o que acontece? Essa ação a gente propõe alegando o princípio da presunção da inocência, que enquanto não houver sentença penal condenatória, não pode haver esses descontos. Então, os descontos são totalmente ilegais. E são 7 varas da Fazenda aqui em Belo Horizonte, em 6 a gente obtém êxito. Em uma só que a gente não obtém êxito, mas no tribunal a gente está conseguindo reformar essas decisões. É isso aí. O sindicato não para só na primeira instância. Agora vamos falar com o doutor Cassiano, que tem acompanhado também os processos administrativos, tem também acompanhado junto à Corregedoria, e isso é de fundamental importância, combatendo os excessos, combatendo os abusos. É o Sindipol também mostrando o que faz e como faz, e faz bem. Denilson, eu quero falar sobre os antigos, sobre os valorosos carcereiros da antiga estrutura da Polícia Civil. Teve uma situação nova que chegou para a gente no departamento jurídico, dos antigos carcereiros, que de uma hora para outra receberam nas suas delegacias ofício do departamento de pessoal pedindo para recolher a arma deles e a carteira funcional deles. É preciso deixar bem claro que é uma situação que há mais de 20 anos eles estão com as suas carteiras, estão trabalhando e exercendo sua função, e com a mudança legislativa, eles passaram a ser agentes de polícia em pé de igualdade com os demais agentes de polícia. O Departamento de Pessoal argumenta em seu ofício que foi um erro e que eles são equiparados aos agentes de polícia apenas para fins de recebimento de salário, o que no atual Estado de Direito é inadmissível, porque com a mudança legislativa, eles são agentes de polícia exatamente igual os demais agentes. Então, nós estamos conclamando todos os carcereiros da Polícia Civil que estejam nessa condição, que procurem um sindicato. Nós estamos entrando com mandado de segurança contra a senhora chefe do Departamento de Pessoal da Polícia Civil, questionando essa situação. Estamos discutindo nessa ação o princípio da igualdade e o direito adquirido, porque é inadmissível, após 20 anos de trabalho, o policial ter recolhido a sua arma e a sua carteira, que é o que é o indispensável para o exercício da profissão deles. É isso aí. Sindipol mostrando que o jurídico forte é a categoria forte e bem representada. E vamos mostrar mais para vocês.